Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gabriel Morgueto, tenho 16 anos e a gente está no mais um episódio do nosso Teamcast com um convidado especial. Eu tô aqui com O Diego, eu tenho 16 anos e também estamos aqui com... Eu sou a professora Carol, professora de matemática dessa galera, e a minha idade não precisa. Temos um convidado de honra aqui hoje para a gente entrevistar. Muito obrigada pela presença de antemão. Bom dia a todos, boa tarde e boa noite, né, Gabriel? Porque às vezes o horário que as pessoas assistem são bem diferentes. Meu nome é Donai Neto, sou secretário de saúde aqui de Ourinhos. Queria agradecer o convite de todos vocês. Estamos aí para fazer esse bate-papo. Então, o senhor já falou pra gente que é secretário da saúde, assim, dá para explicar um pouco melhor o que um secretário da saúde faz e quais são as suas funções? Vamos lá, a Secretaria da Saúde é uma peça importante do organismo da Prefeitura Municipal de Ourinhos. Ou seja, o Poder Municipal tem a função de organizar os serviços públicos na cidade. Tudo aquilo que a gente paga em imposto, né, e recolhe em imposto tem que ser revertido em serviços públicos. E aí a administração divide isso em secretarias. Secretaria de Saúde, obviamente pelo nome, cuida das questões relacionadas à saúde. Então, na cidade de Ourinhos, a Secretaria de Saúde organiza 17 unidades básicas de saúde, a UPA e serviços complementares, né? Então, a Santa Casa presta serviço para a Secretaria de Saúde e outros órgãos também prestam serviço para a Secretaria de Saúde. Em síntese é isso. Aí dentro da Secretaria de Saúde você tem uma série de programas, departamentos e pessoas envolvidas, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, a Secretaria Municipal de Saúde de Ourinhos tem 700 funcionários, né? Então é bastante grande, são bastante pessoas envolvidas, fora as terceirizadas, né? Que nem a Santa Casa de Ourinhos tem quase 1.000 funcionários, né? Juntando os 3 turnos, porque o hospital funciona 24 horas. Mas basicamente é isso. Bacana. O nosso tema principal hoje é sobre a Covid, né? A pandemia e tal. E queria saber um pouco pro senhor, qual foi a sua reação a saber, do primeiro caso de Covid e que poderia ser uma pandemia e tal. Qual foi a reação do senhor quando soube essa notícia? Na verdade, Gabriel, o que aconteceu? A pandemia pegou todos nós de surpresa. Apesar de ser algo recorrente na humanidade, não foi a primeira e nem será a última. Mas é a primeira do nosso tempo. As pessoas das nossas gerações não viveram as pandemias anteriores, principalmente a da febre amarela no começo do século passado. Mas a gente já tinha literatura, já tinha estudos do que poderia ser uma pandemia. Pegou todo mundo de surpresa, a humanidade, de alguma forma, não estava preparada para isso, para parar, literalmente parar suas atividades para cuidar da saúde pública de todos. Então, a Prefeitura de Ourinhos também foi pega de surpresa, mas reagiu muito rapidamente. A gente fez uma série de ações, que a gente vai explicando aqui no decorrer aí do nosso bate-papo, que puderam minimizar os impactos. A gente sempre fala, você não zera o prejuízo, né? Uma pandemia, por menor que ela possa ser, ela sempre, infelizmente, vai vitimar pessoas, né? A gente vai perder pessoas. Qual é a nossa função enquanto gestão pública? É minimizar esse impacto. É minimizar esse prejuízo de vidas humanas, né? Então, mas foi um grande susto para todos nós. E também queria saber um pouco da reação do senhor quando saiu a vacina, né? Que foi anunciada a vacina e tal. Qual que foi a reação do senhor? Na verdade, assim, o que a gente sempre lutou e sempre esteve à frente é de defender a ciência. Então, eu acho que é muito importante, todos vocês aí que estão nessa jornada inicial aí da carreira acadêmica, de estudar, de poder aprimorar o seu conhecimento e buscar aí a profissão de vocês, é entender que sem a ciência a gente não tem solução para os problemas da humanidade. Não tem. Obviamente que você coloca aí toda uma questão de cultura, né, de conhecimento religioso, espiritual, porém a ciência é um fundamento fundamental aí para a gente poder sair disso. E a vacina se mostrou assim. Então, graças à vacina é que hoje a gente está aqui, sem máscara, podendo conversar, podendo estar retomando a nossa vida, porque se não fosse a vacina, realmente a gente teria um grande problema. Quando a gente soube dos primeiros estudos, né, a gente ficou muito feliz e
e torcendo para que toda a energia pudesse acontecer para que a gente tivesse as vacinas o quanto antes. Infelizmente, o Brasil demorou um pouco para poder ter essas vacinas, mas assim que começou a ter uma escala de vacinação, a gente sentiu nos números imediatamente a curva de descendência dos contaminados e da melhoria aí das pessoas que não eram mais infectadas, ou se eram, com uma gravidade muito menor. A vacina foi um grande bálsamo aí, um grande alento para todos nós, e se não fosse ela, a gente, como eu disse, a gente não estaria aqui conversando. Né? Já que o senhor falou de máscara, você acha que no momento em que liberou o uso da máscara, deixou opcional, você acha que foi o momento certo, o momento exato, ou foi algo que já estava tranquilo mesmo e era isso que tinha que ser feito? Todos os comitês e todas as organizações que foram encarregadas de cuidar desses números observaram que era o momento adequado, né? A gente tinha uma descendência muito acentuada dos casos de contaminação, e a gente começou a perceber que a soma do número de pessoas contaminadas mais o número de pessoas que estavam vacinadas acabou formulando aquilo que todo mundo ficava falando antigamente de imunidade de rebanho, né? Que é uma coisa muito característica de doenças ou de pandemias desse tipo de característica. Então, hoje, os números demonstram que, de fato, a tirada da máscara, a saída da máscara não vai prejudicar ou não vai voltar a Covid, como a gente já viu lá atrás, desde que a gente fique atento aos esquemas vacinais, né? Tomei 1, 2 doses ano passado e está tudo certo, estou livre da Covid. Não está, né? Eu volto a insistir, a Covid ela vai ficar entre nós, é uma doença que não vai acabar, né? Ela não vai sumir. O que a gente vai sair é da pandemia, talvez da endemia, mas a gente não vai deixar de conviver com a Covid. Então, infelizmente, vez ou outra, a gente vai ouvir falar que alguém pegou Covid, teve um problema mais grave e veio a óbito. Aí tem gente que fala assim, então não serviu para nada a vacina? Serviu e serve para muito, que é poder dar essa segurança que eu estou falando para vocês. Então, o importante é assim, tirou a máscara? Tirou, mas tem que continuar tomando vacina. Se esse ano tiver uma 4ª dose, uma 5ª dose, todos tiverem que tomar, tomem, porque é isso que vai garantir, perpetuar a imunidade nas pessoas, né? Porque as vacinas têm uma característica muito positiva, elas são altamente eficientes, mas o tempo de ação dela no organismo é limitado, né? Então, viu-se que ali depois de alguns meses começa a cair essa imunidade e você precisa tomar um reforço, né? Então, é importante lembrar sempre isso. Dá para viver sem máscara? Dá para viver sem máscara, mas não dá para viver sem a vacina. É muito importante. Muito importante. Mas e a vacina para os adolescentes? Digamos que até agora só tem 2 doses, né? Isso. Será que seria importante ter a terceira agora? Porque a terceira seria só para os maiores de 18. Vai vir. O que aconteceu nesse caso, né? Então, das crianças, adolescentes, jovens, descobriu-se que naturalmente o organismo dos jovens tem mais resistência à questão do vírus. Por isso, optou-se a trabalhar com 2 doses, mas muito provavelmente a gente vai ter doses anuais para todo mundo, né? Então, como a de gripe, por exemplo. A da gripe, né? Então, H1N1, aí, H2N2, essas variantes que tem aí do vírus da influenza, que a gente chama do vírus da gripe, vai acontecer algo similar. Inclusive, tem estudos na Europa já falando da possibilidade, de repente, isso está associado numa vacina só. Você tomar uma vacina da gripe que já contém a vacina contra a Covid. Então, essa é uma possibilidade. Mas vai ter vacina para todo mundo, provavelmente anualmente, né? Que bom. E também, referindo... Porque como a gente vê em várias mídias e tais, muita gente fala, e a gente até vê mesmo que a pessoa que pega Covid, ela fica com uma sequela. Sim. Com pós-Covid. Às vezes não sente gosto de alguma coisa, sentiu alguns gostos estranhos, sem algum cheiro, normalmente. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve em Ourinhos algo aproximado de 20 mil pessoas contaminadas. Perdemos aí quase 600 pessoas, né? Vieram a óbito. E passaram no hospital de campanha mais de 11 mil pessoas internadas. E o que a gente
percebeu que essa coisa do pós-Covid, das doenças, sequelas pós-Covid, se intensificaram na rede pública municipal de atendimento, que é aquelas unidades básicas de saúde que eu falei para vocês. Muita gente reclamando disso. Eu não respiro mais igual como eu respirava. Eu estou com um problema de memória. Eu estou com um problema psicológico. Fiquei muito perturbado por conta disso. Porque a gente não pode se esquecer que tem muita gente que não conseguiu nem fazer um velório, nem enterrar direito as pessoas que morreram. Sim. Era proibido. A pessoa morria de Covid, em 2, 3 horas você tinha que enterrar. Então, você imagina quantas e quantas pessoas não perderam gente que gostava, gente da família, e não pôde nem conseguir, ao certo, fazer ali o enterro da sua pessoa, do seu familiar. Então, a gente tem muitos casos relacionados à questão psicológica. Então, o que a prefeitura fez também, uma outra coisa que o nosso prefeito já tinha pedido ano passado e a gente acelerou e conseguiu liberar agora, provavelmente no mês de maio, que é um ambulatório pós-pandemia, que vai tratar dessas sequelas da pandemia. Então, tem muitos casos relacionados à fisioterapia, essa questão que eu falei, respiratória, psicológica, neurológica. Então, é muito importante agora ficar atento, porque vai ser muito comum ter gente com déficit de memória, né? Então, é importante tratar do pós-pandemia, aí, do pós-Covid, que a gente fala. Legal. E, continuando já dessas mídias, havia uns negócios que estavam falando sobre o vírus não sobreviver em tais temperaturas. Como que é esse passo do vírus em certas temperaturas? Na verdade, assim, vírus, bactérias e esses agentes, né, esses micro-organismos, eles têm uma característica de sobrevivência, né? Nós nada mais, nada menos do que fomos hospedeiros para eles, né? Então, eles se proliferaram por conta dos hospedeiros. E o hospedeiro, no nosso caso, a gente tem uma característica de temperatura. Então, o corpo humano vive ali em torno de 36 e pouco, né, graus centígrados. E as bactérias e vírus vivem em torno desse ambiente. É óbvio que tudo que cai para muito menos que isso, ou para muito mais do que isso, mata os vírus, mata bactérias, né? Sim. Então, você tem esse tipo de característica. Agora, precisar, né, é que nem muitas vezes a gente, no comecinho da pandemia, tinha alguns tabus. Por exemplo, se eu pegar uma mesma sacola de mercado que uma pessoa pegou, eu vou pegar Covid, entendeu? Sim. Depois, com o tempo, você começou a perceber que não era bem assim, né? Então, esses ambientes mais frígidos, ou que não tinha essa coisa mais orgânica, não eram tanto um proliferador da doença. E sim a coisa da saliva mesmo, né? Da questão da fala, né? Por isso que a gente acabou adotando muito a história da máscara, que eram essas gotículas que a gente hoje tem sem máscara, que acabavam propiciando muito no ambiente a transmissão do vírus. Então, é mais ou menos isso. Essa questão da temperatura tem a ver com isso. Óbvio que num ambiente propício, tudo acaba se propagando, né? Do ponto de vista de micro-organismos. Mas nesse caso aí da Covid, ela não tem nenhuma diferenciação muito explícita a respeito disso, não. E o senhor consegue nos falar mais ou menos, então, o número de pessoas de Ourinhos que foram vacinadas, que se essas fake news, infelizmente, influenciaram as pessoas a não se vacinar? O senhor pode... Influenciaram e influenciam, né? Eu lembro que, por exemplo, quando começou criança a ser vacinada, havia ali uma campanha, uma dúvida muito forte de pais que não queriam levar os seus filhos para vacinar. E é muito engraçado isso, porque é o seguinte, se você pega esse mesmo pai e fala para ele, seu filho tem que tomar a vacina contra o sarampo? Claro. Tem que tomar. Claro. E a vacina contra... Claro. E as vacinas que estão na carteirinha de vacinação? Claro. E por que não a da Covid? Não, Covid não. Porque Covid faz mal, Covid não tem estudo, né? Como é que não tem estudo? Em 2 anos, a humanidade vacinou bilhões de pessoas. Não é milhões, mil, tal. Bilhões. E o custo-benefício foi muito rapidamente mostrado. Então, como é que você fala um negócio desse? Pura ignorância nessa questão de fake news. Faz mal, não sei o quê, que não tem resultado, tal. E eu brinco sempre, eu tenho uma filha de 7 anos. Quando eu soube da vacina, eu fiquei na fila para ela ser uma das primeiras. Porque eu falei assim, vai tomar. Eu tô vendo que produz resultado.
Os filhos do prefeito também são pequenininhos, foram um dos primeiros que a gente foi lá para a fila tomar. Por quê? É para dar exemplo. Então, quando a gente está numa posição que nem a que eu estou hoje, a gente tem também uma obrigação de dar exemplo. Então, essa história das crianças tem muito a ver com esse negócio da fake news também. A gente sentiu um impacto, aí, um número que caiu bastante. Até hoje tem um baixo índice, né? Até hoje. Vacinação. A gente insiste bastante para que as pessoas vacinem, né? Porque a criança, aquilo que eu falei, ela tem uma resistência, ela se demonstrou assim menos vulnerável à Covid, mas a gente tem caso. E aí aquele absurdo que você falou da fake news também. A gente ouviu governantes falando assim, mas no Brasil só morreram 280 crianças, né? Aí você fala assim, estatisticamente é pouco, mas e se fosse o seu filho? E se fosse o seu irmão, o seu sobrinho? Esses 280 é pouco? Então é esse tipo de coisa que a gente fala, né? Nenhuma morte é válida, principalmente se você poderia ter evitado. Porque essa é a grande questão dessa história da pandemia, né? Tem gente que briga por causa da vacina veio antes ou veio depois, ou se tinha que ter feito uma campanha mais ou menos ostensiva. E o nosso princípio na saúde, os profissionais da saúde, é o seguinte: tudo que for possível ser feito para salvar uma vida tem que ser feito. Então é isso, ponto, né? Não interessa se vai perder uma ou 1 milhão. Se você puder salvar uma vida dessa 1 milhão que se perdeu, você já fez alguma coisa. Então, esse é um princípio básico para quem é profissional da saúde. E os mais afetados nisso, tecnicamente, foram os idosos. Como você acha que foi? Você acha que o maior índice de morte foi de idosos? Ou alguma coisa? Então, na verdade, no comecinho, de fato, os idosos foram bem suscetíveis aí à doença. Era ali, no primeiro ano quem mais vinha a óbito. Mas depois, por conta da vacinação, ele foi para um patamar dentro das estatísticas, e depois eu até compartilho algumas planilhas com vocês, junto com as crianças de 0 a 5. Depois de um tempo aí que esses idosos começaram a estar vacinados, você vê nas estatísticas que a incidência de morte dentro desse grupo era igual à de criança, né? Então caiu bastante. Aí, durante um ano, quase 1 ano e meio, o público que era mais atingido era público jovem, de 20 a 45, né? Então, era um público, vamos dizer assim, economicamente mais ativo. A gente deduziu, até por conta desses números, de que o público que hoje é mais suscetível a vir a óbito, até a doença, é aquele que está mais exposto na sociedade. Então, aquela pessoa que sai, está o dia inteiro trabalhando, está tendo muito contato com outras pessoas. Então, esse público é o que realmente tem mais. Porque, assim, há uma seleção natural nessa coisa do vírus ou de bactérias. O grupo jovem, normalmente, sempre em contato com jovens, está num ambiente tecnicamente mais saudável, de corpos, né, de hospedeiros mais saudáveis. Então, o vírus prolifera menos. No caso dos idosos, eles também estão mais restritos a ficarem em casa, saírem menos, tudo, e já estão mais vacinados, também teve um índice menor. Aonde o índice é maior, é onde as pessoas transitam mais e têm mais irregularidades na sua imunidade. Então, a gente percebeu isso, entendeu? Então, a gente vai se despedindo daqui, eu falo pelo nome de nós dois, porque vai vir mais outras 2 pessoas falar com o senhor. Beleza, obrigado. Agradecemos muito a participação do senhor. Muito obrigado pela participação, em nome de nós dois, e muito obrigado por todas as informações e por tudo que o senhor falou. Eu que agradeço, obrigado vocês dois aí, parabéns aí pelo podcast aí. Obrigado. Bom, pessoal, agora nós voltamos com a segunda parte da nossa entrevista, do nosso podcast, com outras apresentadoras aqui. Eu sou a professora Sara, que também organiza o podcast. Vamos para as meninas? Meu nome é Yasmin, eu tenho 16 anos. Eu sou a Maria Fernanda, também tenho 16. Vamos lá, então. O que vocês têm para perguntar hoje? Como é que o senhor lida com os índices que caem e de repente sobem novamente? Tipo assim, é uma loucura lá no hospital? Então, na verdade, no final do ano passado foi essa surpresa aí. Tava tudo mais ou menos controlado, aí na viradinha do ano aí, dezembro para janeiro, a coisa explodiu com essa variante da Omicron aí, né, que veio da Covid. A sorte, ou graças talvez, muito provável aí pela vacinação, os casos estavam muito altos, mas a gravidade muito baixa. A gente não teve uma repercussão muito grande de internações.
mas explodiu mesmo, chegou a gerar um certo temor aí, um certo pânico em algumas pessoas, porque só para vocês terem uma ideia, no mês de janeiro, fevereiro e março desse ano, nós tivemos mais contaminados que o ano passado inteiro, né? Então a gente até brinca assim, graças a Deus a vacina agiu de forma bem forte em cima desses casos, porque se a gente tivesse tido nesses 3 meses aqui o mesmo número de mortes que a gente teve no ano passado, só entre janeiro, fevereiro e março, nós teríamos perdido aí mais de 150 pessoas. Então teve bastante gente recuperada, né? Bastante gente se recuperou. Muita. Mas aí foi a vacina. Então agora a gente está um pouco mais esperto. Fica de olho aí, sobe sempre um pouquinho. E nessas 2 últimas semanas aqui deu uma subidinha, até teve um temor aí de talvez ter que voltar a usar máscara, mas a gente acabou percebendo que isso tem muito a ver com um pouco de relaxamento aí das pessoas, e um pouco mais em aglomeração, em festa, e às vezes não toma vacina, mas aí tá ainda sobre números controláveis. E enquanto a máscara que você falou, né? No começo, assim, quando colocaram a lei para tirar as máscaras nas escolas, em lugares públicos, foi um negócio que te deixou assustado? Ou não? Você sabia que já era o tempo de tirar, estava na hora, era uma coisa boa? Eu acho que estava na hora já. O que a gente tem são pessoas que até hoje têm medo. Então, o negócio da máscara ficou absolutamente facultativo. Quem ainda não se sente seguro e quer usar, até no ambiente escolar. Tem algumas escolas aí que tem alunos que usam, preferem, se sentem mais seguros, a família quer, então não tem problema algum. Mas do ponto de vista geral, assim, a gente estava bem seguro em relação a revogar o uso da máscara. Você chegou a comentar na entrevista com os meninos sobre os hospitais de campanha. Sim. E mesmo que a pandemia não tenha acabado, por que o hospital não está mais lá onde ele deveria estar? Então, o hospital de campanha, como a gente falou, é uma medida excepcional, que exigiu um grande número de profissionais envolvidos e principalmente recursos. A gente sempre tem que lembrar que, infelizmente, não se tem dinheiro para fazer tudo. Então, na administração pública, você tem que priorizar as ações. Então, quando a gente decidiu, o prefeito na época decidiu fazer o hospital de campanha, a gente sabia que em algum momento você tem que desmontar ele. O que ele fez, e eu acho que foi um grande diferencial, por exemplo, na grande maioria das cidades do estado de São Paulo. Quando começou a pandemia, em março, abril de 2020, foi montado o hospital de campanha e ele ficou. No finalzinho de 20 para 21, se vocês lembrarem, deu uma queda acentuada nos casos. E ainda assim a gente manteve o hospital de campanha. Porque a gente sabia que a vacinação não tinha agido do jeito que ainda precisava agir. Tanto é que nós tínhamos razão. Aí no meio do ano passado explodiu tudo de novo, um monte de mortes, um monte de casos, mas graças a Deus, em função dessa decisão, que ela é uma decisão política, que o prefeito pediu para manter, nós mantivemos e tivemos um êxito nisso. No final do ano passado, lá para agosto, setembro, aí o número de pessoas vacinadas já era tão grande, já estava se mostrando tão eficiente a vacinação, que aí com segurança a gente decidiu desmontar o hospital de campanha e já imediatamente começar o projeto do pós-pandemia, que é esse que vai inaugurar agora no mês de maio. E qual que foi, assim, as principais sequelas do Covid? Então, como a gente comentou, pelo que a gente está analisando, são questões motoras, a pessoa ficou com fraqueza, tem alguma dificuldade aí de equilíbrio, tem muito a ver também com capacidade pulmonar, né, de então, respirar. O tempo de recuperação varia, então, bastante, varia, né? E as sequelas varia também muito de pessoa para pessoa. As questões de memória que eu falei, tem muita gente que perdeu memória recente. Estamos aqui conversando, aí a pessoa, do que a gente estava falando mesmo? Entendeu? Então, tem muito tipo de perda de memória recente que a gente fala. As questões psicológicas, muita gente abalada de ter perdido um ente querido, enfim, de ter perdido pessoas próximas. Então, as sequelas são muito voltadas nesse sentido. Tem uma ou outra coisa um pouco mais grave, pessoas que ficaram, por exemplo, com problemas cardíacos, uma arritmia, alguma coisa nesse sentido. Mas, em geral, são essas que a gente falou. Eu cheguei a ver também problemas oculares, né? Que também, depois que... em alguns casos, pessoas que perderam um pouco ali da acuidade visual, né? Da visão. Então, tem alguns casos aí.
O pico que o senhor falou de, assim, as pessoas, o Covid ter voltado, você acha que foi, assim, consequência das pessoas voltarem a sair, voltarem a tirar a máscara no momento que não era para tirar? Na verdade, o que acontece? Aí eu vou te dar a minha opinião em função dos números que a gente percebeu. É uma junção de fatores. Só tirar a máscara não era o problema. Só aglomerar um pouco mais também não era o problema. E só a vacina também não era o problema. Quando você junta tudo isso, é que você cria uma atmosfera que prejudica o combate à pandemia. Então, o que a gente sempre fala, tudo isso precisa estar muito associado. Então, num determinado momento, era fundamental manter o distanciamento social, a máscara e vacinar o mais rápido possível. Vacinou, aí você inverte um pouco o processo. Você intensifica a questão da vacinação e mantém isso bem rigoroso para que você possa aglomerar um pouco mais e poder estar aí transitando sem máscara. Então, uma coisa está ligada na outra. Sim, e dá pra ter certeza da velocidade que o vírus é transmitido? Porque... variou, vamos dizer assim, de tipo para tipo, né? Cada variante do vírus mostrou uma característica, né? Mas, em geral, a gente chegou num pico, que nem foi esse do início do ano, da gente ter um nível de contaminação tão grande quanto o sarampo, por exemplo, né? Dizem que o sarampo e a catapora são duas doenças que disseminam muito rapidamente. E esse Ômicron do início do ano estava mais ou menos nesse mesmo patamar. Mas isso varia um pouco de variante para variante. Vocês tinham falado aqui da dengue, né? A dengue, ela volta todo ano, né? E agora tá tendo muitos casos, agora em Ourinhos também. E como que tá sendo lá dentro do hospital, assim, lidar com a dengue, com o sarampo, outras doenças e o Covid? Na verdade, qual é a nossa maior preocupação? Não confundir o diagnóstico. Sim. Porque eles são parecidos, né? Em algum momento ali, às vezes a pessoa que está com dengue parece estar com Covid e vice-versa. Você tem os testes para fazer, né, de laboratório, quando a pessoa está ali com algum sintoma, mas em geral a gente está vendo uma característica de dengue. Então o que a gente está vivendo é um surto de dengue, não só em Ourinhos, tá, gente? Isso acontece no Brasil todo, no estado todo. É que a gente às vezes tem a tendência de olhar só para onde a gente vive, para onde a gente mora. Então isso é uma tendência aí que está acontecendo no país todo. E isso às vezes pula ano, tá? Então tem um ano que não tem nada, aí no ano seguinte tem bastante caso. Porque tem muito a ver com prevenção, né? Quando a gente fala assim, tem que combater os focos do mosquito, é por causa disso. Então, às vezes você cuida da tua casa, mas teu vizinho não cuida. Não adiantou nada, porque o mosquito não tem fronteira, certo? Ele pula o muro. E ele vai, ele pica e dissemina as pessoas, né? E em Ourinhos, a gente percebeu, tem uma característica muito grande de alguns imóveis, né, fechados, com piscina abandonada, com plantas abandonadas. A gente foi junto com o pessoal da Vigilância Sanitária, nessas últimas semanas, fazer algumas vistorias e percebeu isso. São focos, ou seja, você tem um bairro inteiro cuidando ali para não ter mosquito, tudo, e tem uma casa no meio do bairro abandonada com uma piscina abandonada. Pronto, acabou. Entendeu? Então ali virou um foco do mosquito. Você chegou a comentar sobre os sintomas. Quais são os principais sintomas que são parecidos entre eles? Febre, né? A febre, aquele mal-estar que normalmente dá nas pessoas, parecendo gripe. É que pode confundir muito o diagnóstico muito, também, né? de gripe, dengue e Covid. Então, algumas coisinhas ali são parecidas. Aí, dependendo da evolução da doença, conforme ela vai evoluindo, passando os dias ali, aí cada uma vai tendo suas características mais definidas, né? A questão da Covid vai para essa questão aí mais pulmonar, respiratória. A da dengue fica mais no ambiente muscular, né? De dor de cabeça, ânsia, né? Náuseas, assim. E a gripe é a característica da gripe mesmo, né? Não, você falou pra gente que o Covid ele tem muitas reações, né? Você acha que essas reações deixaram as pessoas com medo, assim, de tomar a vacina? Foram um dos motivos? Eu acho que a questão das vacinas tem muito a ver com o desconhecido. O ser humano, e vocês vão estudar muito a respeito disso, historicamente tem medo do que ele não conhece. A partir do momento que você toma posse daquela informação, daquele assunto, não que ele se torne menos perigoso, mas você domina mais o que vai acontecer. Então você já sabe, hoje a gente já sabe
exatamente quais são os efeitos da Covid. E a gente já sabe o que pode acontecer quando você toma uma vacina. Todo mundo aqui já sabe. Dói um pouco mais o braço, fica 2, 3 dias meio dolorido, uma ou outra pessoa fica um pouquinho mal assim de um dia para o outro, mas é isso. Então ninguém morre da vacina, ninguém, né, fica ali mancando e nem vira jacaré, entendeu? Então a gente já descobriu isso. Aí você não cai mais nessas histórias. Então toda vez que a gente tem alguma dúvida ou tem um desconhecido aí pela frente, você tem medo. Então é uma reação natural. E a fake news reforçou muito esse medo, esse desconhecido. Então esse é o nosso papel enquanto agentes públicos na área da saúde. É dizer para as pessoas o que pode, o que não pode, qual que é o custo-benefício. Porque tem uma outra informação que eu acho que é importante para vocês. Todo medicamento tem risco. Todo medicamento. Não é só a vacina da Covid, não. Todo. Tem algum efeito colateral, né? Alguma coisinha ali, porque a gente está falando de um negócio que se chama droga, né? É um composto químico que é feito ali para agir no seu organismo de forma artificial. Então aquilo vai gerar, às vezes, alguma consequência. O que a gente na saúde tenta sempre mostrar para a sociedade e para as pessoas é o seguinte, que o custo-benefício vale. Então o benefício é maior do que o problema que pode causar aquele medicamento, aquela vacina. Sim, e também as pessoas tomaram doses de vacinas diferentes, né? É verdade. E você não acha que isso, é um pouco perigoso, até para eles, por causa do medo mesmo dessas pessoas? Então, essa é uma outra incógnita. Quando eu falei lá para os meninos que muita gente toma vacina, leva seus filhos para tomar vacina e todo mundo acha normal tomar vacina, é a mesma história da marca. Quando você vai tomar uma vacina da gripe, você pergunta que marca que é. A do sarampo, ninguém pergunta a marca de vacina. Você vai lá, o profissional vem com a agulhazinha, você toma e acabou, entendeu? A da Covid deveria ter sido a mesma coisa. Aí ficou aquele negócio, não, porque essa é chinesa, essa não funciona. Aí a gente sempre explicou para o pessoal o seguinte, 90% de todos os insumos de medicamentos que a gente tem hoje, distribuídos no Brasil, não são feitos aqui, são feitos fora do Brasil. O Brasil, infelizmente, há muito tempo deixou de produzir os insumos para medicamentos. Então, a gente importa tudo. Da onde? Da China, da Índia. É que tem esse medo, né? O Covid saiu da China, então... Pois é. Aí o pessoal brinca o seguinte, teu Samsung veio da onde? Veio da China. Meu iPhone veio da onde? Veio da China e muita coisa veio da China e daí a gente está usando, entendeu? Então, assim, é muito engraçado isso. Assim, engraçado hoje, né? Mas é trágico do ponto de vista Na época foi preocupante. vamos dizer assim, do combate à pandemia. Porque as pessoas levaram isso a sério. Se é da China, a vacina eu não vou tomar, entendeu? Como se o restante não fosse, né? Enfim, então teve esse problema realmente que você falou, né, da marca, né, parecia que a gente estava tomando refrigerante, não, Coca-Cola é melhor que Pepsi, ou Pepsi é melhor que Coca-Cola, entendeu? Eu ouvi muitas pessoas falando que tomava uma, mas não tomava outra. Pois é. Isso. E você tem alguma ideia sobre os índices de pessoas que não se vacinaram aqui, pelo menos na região? Então, varia um pouco de idade para idade. Esse é um número que eu não tenho aqui, certinho, mas depois eu até passo essa estatística para vocês, que eu acho que é legal vocês terem aí para poder estudar. Mas, assim, em geral, o público mediano, né, o público mais velho foi o que mais teve índice de vacinação. Perto de 90% das pessoas tomaram vacina. O público, vamos dizer assim, médio, ali dos 20 e pouco até 60 anos, ficou em torno de 75%, 80% das pessoas vacinadas. E o menor público vacinado é o das crianças, né? Adolescentes e crianças foram menos vacinados aí, tem pouco mais aí de 55%, 60% vacinado. Tem mais alguma dúvida? Isso. Ninguém tem dúvida aí pra tirar? Alguma dúvida aí atrás? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui, aproveitando, uma curiosidade também. Sobre o período em que a gente deve ficar em isolamento quando descobre que está com Covid. Isso daí, assim, eu já ouvi pessoas familiares, né, que vai numa farmácia, faz o teste, fala, olha, você tem que ficar 7 dias em casa. Vai no posto, você já receberam atestado 5 dias em casa. E dependendo do lugar que vai, não, 10 dias em casa. Ou também, assim, fiz o teste, descobri que tô com Covid,
dali 3 dias fiz e já deu negativo, pode voltar para a rua. Como que fica isso? Então, isso variou bastante durante o curso da pandemia. Não sei se vocês se lembram, mas no comecinho, pegou Covid, isola o cara, tranca no banheiro e fica 15 dias lá dentro. Não era quase isso? Era quase isso, né? Hoje não é mais assim, né? Então, caiu bastante, porque a gente começou a perceber que o tempo de infecção e o tempo de se livrar das ações do vírus caiu, né? Eu vou pegar o meu caso, março para abril desse ano eu peguei Covid. E aí eu testei, tive assim, sintomas leves, tive febre um dia e dor de garganta. Aí fui lá, o pessoal foi e me testou. Aí estava positivo, isso eu acho que foi numa quinta-feira. No domingo eu já estava melhor, assim como se eu não tivesse tido nada. Aí eu liguei pro pessoal lá, eles foram me testar de novo. No domingo não tinha mais. Ou seja, quinta, sexta, sábado e domingo. Em 4 dias, o vírus não estava mais presente no meu organismo. E aí a gente começou a perceber isso, que esse tempo está caindo. Então, por isso mexeu nos prazos. Então, hoje você vai ver, em média, de 5 a 7 dias entre a detecção, né, de você ter descoberto ali que está contaminado até você estar liberado, é o tempo de você ficar. Mesmo porque também teve isso a ver com isolamento, né? Não sei se vocês se lembram, se aqui na escola também teve casos, que também era assim, um pegou, fecha a escola. Aí depois, um pegou, fecha só a sala. Aí um pegou, depende, falou com quem? Aí foi diminuindo, entendeu? Diminuindo e hoje, graças a Deus, assim, esse prazo ele é bem menor, entre 5 e 7 dias, mais ou menos. E mesmo com 2, 3 doses que o senhor tomou, você ainda pegou o Covid? Então, vamos lá. Essa é uma coisa que vale ficar aqui como recado. Tomar a vacina não te impede de pegar. Você vai pegar. A humanidade vai ter contato com esse vírus e todos nós, de um jeito ou de outro, vai pegar o vírus, né? Com exceção daqueles que naturalmente têm uma imunidade. Porque tem gente que absolutamente pode ficar no meio de 100 pessoas com Covid, pode não ter tomado vacina nenhuma, aí, ó. Beijei. E não pega. Às não vezes pega e não tem sintoma também, ou não teve sintoma, é verdade. Às vezes pega, mas não teve sintoma. Então, o que vale lembrar? A vacina é fundamental. Para quê? Para evitar as mortes, para minimizar o máximo possível o estágio mais grave da doença, as internações e mortes. Agora, vai pegar. É que nem a da gripe. Você toma a da gripe. Aí tem gente que fala, mas eu fiquei gripado. Ficou, mas talvez você ficaria com uma gripe mais severa, mais chata, mais pesada. Então, é mais ou menos isso. A vacina, ela previne dos casos mais graves da doença e das mortes, né? Mas as pessoas vão pegar a Covid. É uma coisa natural que Natural. vai virar uma gripe mesmo. Tomara. Ótimo. Oi? E sobre os falsos positivos, falsos negativos, que às vezes deixava as pessoas preocupadas, ou às isso é vezes ela verdade. saía com um falso negativo e contaminava mais. E agora a gente também tem o autoteste. Sim. Eu vejo poucas pessoas, na verdade, fazendo. Existe um preconceito, assim, será que funciona mesmo? Como que faz? Isso também seria bom comentar, até para tranquilizar as pessoas, já que agora a gente não tem como viver mais sem a Covid. Não sei se vocês perceberam, nessa loucura que teve aí no início desse ano, com muitos casos, chegou até a ter filas nas farmácias. Tanta gente foi testar. O que acontece? Teste, ele tem vários tipos e várias metodologias e várias fases de aplicação. Então, esta é a confusão. Às vezes, o teste rápido pega, mas só quando a pessoa já tem alguns dias de sintoma. Às vezes ela espirrou, vai lá fazer o teste e dá negativo. Estou livre. Mas depois eu descobri que eu estou com a Covid, então aquele teste estava errado. Não necessariamente. Às vezes o teste é o correto, mas não na época que você fez, da doença, eu falo. E também tem os tipos, né, de sorologia, tudo. Não é a minha área, essa é uma área mais da biologia, tudo que estuda essa questão toda aí das fases de cada vírus e da atuação dos antígenos, né, que a gente fala. Mas, assim, a confusão é porque teve muito tipo de teste, de um monte de jeito de ser feito e, infelizmente, muito precário. Nessa coisa do autoteste, às vezes do teste de farmácia. Não é que eu estou condenando isso não, mas não está no ambiente adequado. A gente sabe que quando você faz um teste, um exame e tudo, você tem um ambiente
correto para ser feito aquilo, com asepsia, com uma série de coisas que você precisa ficar atento para não contaminar aquele teste, né? Então, às vezes você tem isso, esse falso negativo pode acontecer por conta disso, do jeito e do momento que foi feito o teste. Sim. Importante isso. Mais alguma coisa, meninas? Bom, foi isso por hoje, né? E obrigada pela sua presença. Nós agradecemos por toda a turma, né? Muito obrigada pelo tempo disponível para nós, foi muito importante para tudo, para o nosso podcast, para a escola toda, pelo conhecimento, por esse momento, pela experiência de entrevistar uma pessoa de fora da escola, né, a primeira vez, e alguém tão importante, então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a todos vocês. Parabéns aí pelo trabalho, já estou seguindo aí no YouTube. Obrigada. E vamos pedir isso, peçam isso para as pessoas. Sigam a gente no YouTube, tá aqui e tal. Põe os descritivos embaixo. Perfeito. É legal, isso é bom para vocês. Muito bom, obrigada.